A paz de Jesus. Pastor Marcelo, do Rio de Janeiro. Vamos ler um texto, está em 1 Coríntios, capítulo 11, o versículo 23. Leremos também o 24. Porque eu recebi do Senhor, porque também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Primeiramente, os irmãos têm percebido que a maioria dos vídeos eu venho falando do falso evangelho, e principalmente do falso evangelho que muitas vezes vivemos na Maranata, igual eu faço parte. E no decorrer dos anos, ele ensinou o pastor Marcelo a aprender aquilo que vinha do Espírito Santo. E por isso exerci um ministério, tem exercido um ministério dentro daquilo que Deus ele desejou. E esse vídeo vai facilitar um pouco para os irmãos compreender como é possível você viver um verdadeiro evangelho sem depender dos outros. Porque foi isso que o pastor Marcelo fez no decorrer de toda a sua vida. Isso que eu fiz durante todo o decorrer do evangelho na minha vida. Para isso, existem muitos detalhes que Paulo aplica aqui. Claro que é um processo de escolhas. Nós aprendemos até na vida secular, e eu tenho falado muito isso, quando você faz administração, é muito falado sobre a escolha. Você levanta, você vai escolher se você vai fazer uma coisa ou outra, até você escolhe até se vai levantar ou não. Então, a vida, ela é de escolhas. Então, para isso também, diante do Senhor, existem escolhas. Tá? E esse é o objetivo deste vídeo. Em outros vídeos, venho falando do falso evangelho. Esse vídeo, o objetivo é te ensinar a não viver o falso evangelho. E as pessoas dizem assim: não, mas o pastor me ensinou, o pastor fez isso, a igreja Maranata está assim, a assembleia. Você vai ver. Hoje o falso evangelho é muito triste, porque igrejas sérias, que no passado eram, hoje elas estão se corrompendo já se corromperam com muita facilidade, e pastores dizendo que você deve fazer coisas que, na verdade, eles mesmos não fazem. Então, vamos lá. Primeiramente, Paulo ele diz assim, olha, o objetivo do texto: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Aí depois ele diz: o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tomou o cálice, ele semelhantemente também tomou o cálice, orientou dessa maneira, fez isso, isso e isso, e olha, tem um objetivo nisso. Todas as vezes comeres, examinai o homem a si mesmo, será culpado se comer indignamente. Podemos perceber duas coisas principais. Primeiro, Paulo, ele não estava lá. Do jeito que ele fala, a impressão que Paulo estava lá naquele momento. Paulo não foi uma testemunha daquele momento. Paulo não era parte dos discípulos daquele momento da ceia. Paulo foi conhecer o Senhor Jesus quando o Senhor Jesus havia já morrido e sendo assunto aos céus. Mas da forma que ele fala, ele diz assim: eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite foi traído. Olha só. Ele coloca como se ele fosse participante direto, o que não aconteceu. Mas ele não diz que ele não estava lá. Eu recebi do Senhor. Mas como ele recebeu do Senhor naquela noite se ele não estava lá? Ele disse assim: eu recebi do Senhor o que também vos ensino. Você percebe que Paulo, ele, como toda palavra, ela fala de ensino. Você vai ler toda a palavra de Deus, ela fala de ensino.
o que ouvi e praticai, Jesus fala isso. Vai vir a luta, mas ele não vai ser abalado. Ou seja, nós aprendemos até de filósofos, Confúcio, filósofo chinês, muitos anos, ele já falava de ensino. Aquele que pratica, aprende. Então, percebemos que há uma necessidade da pessoa aprender. Se há um ensino, eu tenho obrigação de aprender. Se você vai para um curso, se você vai fazer lá o ensino médio, o ensino fundamental, uma faculdade, o que, que há depois disso? Há o teste, há a prova para ver no que você aprendeu. Então, quando há um ensino, há uma necessidade de se aprender. Então, Paulo, o que aprendi do Senhor, isso ensino. Ele não diz que aprendeu dos apóstolos. Provavelmente, essa história que ele conta, porque é um relato, um histórico aqui, que ele conta, ele diz que aprendeu do Senhor. Mas, na verdade, foi conversando com os apóstolos, foi conversando com os discípulos de Jesus. A história chega até ele e ele não diz, ó, eu ouvi dizer que o Senhor Jesus, os apóstolos falaram isso para mim, eu acredito. Não, ele não diz isso. Ele diz, eu aprendi do Senhor. Que o Senhor Jesus, ele relata detalhes. Então, quando ele parou para ouvir, ele prestou atenção. E ao prestar atenção, ele aprendeu além. O que você faz quando você faz um doutorado, um mestrado? Muitas vezes no doutorado você tem que defender teses, porque você precisa ali apresentar algo mais para a sociedade. Pesquisas. O que é a pesquisa? Apresentar algo mais para a sociedade. Faculdade, às vezes, você entra ali num conselho ali de pesquisa, num grupo de pesquisa, porque é um conhecimento a mais daquilo que se tem, para que se apresente no futuro para a sociedade aquilo que for positivo. E ele faz exatamente isso. Ele aprende e acrescenta aquilo que é do Espírito Santo. Ele diz assim, ó, tomou o pão, olha fatos, tomou o pão, tomou o cálice, são fatos. Mas depois ele começa a introduzir aquilo que acrescenta na nossa vida. Então, meu irmão, o que é base disso? Porque o pastor Marcelo trouxe esse texto hoje. Porque há uma preocupação muito grande, porque as pessoas, por desconhecerem aquilo que o Espírito Santo fala, elas correm da luta. Elas se desviam daquilo que elas precisam aprender. Hoje eu compreendo que passei no Evangelho. Porque todas as vezes, nos outros vídeos, os irmãos podem, aqueles que acompanham, sabem disso que eu falei. Desde cedo eu já tinha entendido que Deus ele tinha um ministério para a minha vida. Então, se você consegue compreender isso desde cedo, o que Deus tem para você, você toma os passos naquela direção. Então, havia compreendido que Deus tinha um ministério para a minha vida. Então, quais os passos que eu vou tomar? Se eu compreendo que eu vou ser advogado, eu tenho que tomar os passos na direção do direito. Se eu compreendo que eu vou ser médico, eu tenho que tomar os passos na direção da medicina. Se eu compreendo que eu vou ser engenheiro, eu tenho que tomar os passos na direção da engenharia. E assim é a nossa vida. Nós tomamos passos em direção do nosso objetivo. E se Deus tinha esse propósito na minha vida, isso virou o objetivo do pastor Marcelo. Então, todas as vezes que o pastor Marcelo, lá no passado, na conversão, eu olhava para o pastor, o meu pastor, eu via coisas erradas ali e eu tomava aquilo e dizia assim, eu não posso fazer isso. Eu tive a oportunidade de ver pastores, meus pastores, algumas vezes, sendo conduzidos por ovelhas. É comum isso acontecer. A ovelha chega do lado do pastor para falar aquilo que interessa a ela, porque ela quer conduzir o ministério. Ela traz
sinais para conduzir o ministério. Isso é comum. E eu percebia isso e via isso como falha no meu pastor. E eu olhava assim, então eu dizia, isso eu não posso fazer, porque isso não pertence a Deus. Paulo, ele identifica que pertencia a Deus. Você vai ler esse texto, você vai ver, ele identificava, isso não pertence a Deus, isso não é de Deus. Então, o que o pastor Marcelo faz? Opa, se eu preciso chegar ao ministério, vamos considerar, eu sou um obreiro, eu preciso galgar nessa direção. Então, pronto, já vi isso, eu não posso fazer isso. Isso eu observava nos diáconos, a posição dos diáconos, a posição dos obreiros. Então, se eu queria ser um servo em excelência, eu observava isso. Então, esse é o propósito, você observar e tomar decisões. E a luta, ela vai vir. O que seria a luta? Seria aquela prova que você vai fazer. Você aprendeu? Porque nós, pastores, nós, pregadores, passamos pela dificuldade, vencemos essa dificuldade e aí podemos proclamar isso. Aquilo que Deus tem nos ensinado. É o que Paulo faz. Você vai ver que Paulo, ele passa por dificuldades para aprender. Você vai ver que José, ele passou por muitas lutas, aprendeu e depois ele falou para os seus irmãos, não fiquem preocupados, porque havia um propósito de Deus que isso acontecesse para que eu fosse usado para salvar o nosso povo. E você vai ver isso nos servos do Senhor. E você decidiu ser um servo, uma serva de Deus. Primeiro passo, o que você aprendeu nesse tempo que você está? Eu já ouvi coisas de irmã conversar comigo, falar, pastor, mas eu fiz assim, sim, aconteceu isso. Aí eu digo assim, o que você falou? Não, falei isso. Aí a gente vai ensinando, mostrando para a pessoa que ela falou aquilo que ela tinha vontade, não aquilo que Deus queria que ela falasse. Então, é um processo de intimidade com Deus. Quando você consegue ouvir a voz de Deus, que eu falei isso num texto para trás, é um processo difícil, é difícil você ouvir a voz de Deus, mas é um processo. Quando você segue esse processo, ou seja, como se fosse uma estrada, o primeiro metro da estrada, o segundo metro, os primeiros 100 metros, o primeiro quilômetro, você precisa seguir para você chegar no objetivo. Daqui a pouco você olha e diz assim, ó, o meu objetivo está pertinho. O filho no carro diz assim, pai, está chegando? Porque às vezes é demorado para uma criança. E ela está chegando, você diz para ela, eu vou chegar, nós vamos a tal parque, nós vamos a tal lugar, nós vamos à praia. E ela diz assim, pai, está chegando? Porque ela não tem conhecimento disso. Aí você diz, estamos chegando, a criança fica feliz. Então você tem um objetivo, você quer chegar lá. Você quer ouvir a voz de Deus? Ou você quer ser conduzido pelos pastores? Claro, o que o pastor Marcelo fazia? Irmãos, eu estou tomando exemplo da minha vida para que os irmãos compreendam que isso é possível para cada um, como foi possível para Paulo, possível para Jeremias, possível para Enoque, possível para Ezequiel, possível para José, é possível para você vencer, porque a luta ela vai vir, não importa. Como você vai suprir as necessidades para vencer a luta é uma escolha sua. Eu via as coisas erradas e dizia assim, não posso ser assim. Algumas pessoas viviam as coisas erradas, saíam da igreja, largavam o trabalho, abandonavam aquilo que Deus deu. Eu tinha um objetivo. Qual era o objetivo? Eu sempre dizia, conversava essa semana com os amigos no trabalho. Eu dizia e digo, desde que eu me converti, eu dizia, minha vida era boa. Como já disse aqui, não tinha problema de casamento, não tinha problema. Não tinha. A minha vida era boa, tinha bons amigos, bom trabalho. Então não tinha que reclamar quando me converti. Algumas pessoas dizem, me converti pela dor, sabe? Eu me converti porque entendi que era uma mudança na minha vida, que Deus queria fazer, pronto.
E eu disse para Deus, desde a minha conversão, Senhor, eu sei tocar na minha vida. Eu sei, eu sei. Eu sou uma pessoa que não sou burro, vamos dizer assim. Eu consigo galgar. Eu faço escolhas e sei fazer as escolhas. Mas dá errado. Então, Senhor, eu não quero mais escolher. Eu não quero mais tomar decisões. Eu quero ser guiado pelo Senhor. Isso eu fiz na minha conversão, fiz durante a minha vida e hoje ainda faço praticamente todos os dias como pastor. Praticamente todos os dias. Eu ando na rua falando isso para o Senhor, porque a todo momento eu tenho que tomar decisões. Eu tenho que falar alguma coisa para alguém, ou tenho que me calar em tal situação, e é muito difícil porque você é um ser humano, você é falho. Jesus, como ser humano, percebemos que ele foi tentado no deserto. Primeiro ele jejuou, foi levado para o deserto e depois foi tentado. Depois que ele se colocou à disposição de Deus, o que é um jejum? O que é uma madrugada? É você largar da sua vontade, querer comer, e eu não quero, por um objetivo. Nesse caso do jejum, qual é o objetivo? O objetivo é ter mais intimidade com Deus. A madrugada, eu estou com sono, cansado, mas eu acordo de madrugada. O objetivo dessa disposição de fazer isso é estar mais perto de Deus. Então tem objetivos, como eu falei do caminho, agora há pouco para os irmãos. Então existem objetivos. E você quer chegar aonde? José e tantos outros percebiam, e Paulo foi esse, percebiam e iam galgando. Paulo compreendeu o que era de Deus, e ele diz assim, olha, é como se ele dissesse, não aprendi de homem algum. E ele fala em algum momento da sua vida isso. Eu não aprendi de homem algum. O Senhor Jesus, aqui ele diz, o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele ouviu aquilo, compreendeu o que era de Deus, discerniu e aplicou. Olha, tem esse detalhe também, não posso ser assim, que se eu for assim, tem um resultado ruim. Então, é isso que eu digo para os irmãos. É fácil fugir, é fácil sair. Aí algumas pessoas, você vai ver no meio evangélico, você vai ver, eu ouço muito isso quando encontro com pessoas, encontrei com pessoas dizendo, não, eu fui para uma igreja bíblica. Ótimo, não há problema nenhum disso. Agora, você foi porque foi guiado ou você foi porque escolheu? Há uma diferença grande. Eu fui porque fui guiado, que era um projeto de Deus na minha vida, agora rumar para o norte. Não foi isso que aconteceu com o povo. O povo sofria e agora o Senhor diz assim, agora é a nova etapa, vocês vão entrar na terra prometida. Então, se é o objetivo de Deus que eu tomava algumas decisões e Deus quer que eu tome outras agora, amém. Mas as pessoas não fazem isso. Eu digo que sou pastor, conheço ovelha. E infelizmente, eu tive casos de pessoas que saíram da igreja porque simplesmente por causa da luta. Tem um texto que eu gosto muito, e Davi diz assim, ó, eu venci o leão, eu matei o leão, eu matei o urso. É um texto que eu até trago para as igrejas, onde passo. Não vou me alongar aqui, mas tem que matar. Você tem que matar aquele. Ele só matou o gigante. Ele falou assim para o gigante, assim vai ser você. Vou te matar e arrancar sua cabeça sem espada. Ele nem espada tinha. Pegou a espada do próprio gigante e cortou a cabeça com a espada do próprio gigante. Então observamos aqui o que você aprende, como você aprende. E o que você aprendeu é sua decisão lá na frente.
Tem pessoas, como eu venho falando de ensino, as pessoas que entram no curso e desistem, e vão para outro curso e desistem, e vão para outro curso e desistem. Mas por quê? Não há um objetivo, ela não sabe o objetivo. E as pessoas acham que mudar de igreja... Irmãos, eu sou contra o evangelho que se prega na Maranata hoje. Os irmãos têm consciência do objetivo que tenho, dentro daquilo que Deus vem dirigido. Ou seja, é porque não é o evangelho em si, porque nós aprendemos muitas coisas boas, mas é do que se prega e do que se vive. Porque os pastores pregam algo que não vivem. Pregam, sobem no púlpito, cobrando a ovelha de ela ouvir a voz de Deus, de ela ser espiritual, mas eles não vivem isso, tomam decisões que trazem prejuízo para a igreja. Quando eu digo para a igreja, para as ovelhas. Então, pastor Marcelo tem um propósito diante de Deus, dirigido por Deus, em que as pessoas precisam mudar, precisam melhorar, precisam aprender, precisam se fortalecer para elas não sofrerem o que sofrem hoje. Porque o evangelho mal vivido, ele machuca. Ele machuca muito, muitas pessoas, tanto da Maranata, da Assembleia, da Quadrangular e de tantas outras denominações evangélicas, saindo sofridas, moídas muitas das vezes. Pessoas, muitas vezes, que nem querem mais viver o evangelho, porque sofreram, mas porque sofreram de homens. O evangelho, ele não te machuca. Paulo fala disso aqui. Eu aprendi do Senhor. Então você precisa agora começar a viver do Espírito Santo, ou seja, ouvir a voz de Deus para deixar de ouvir pastores maus, ó maus pastores de Israel que fazem desviar o meu povo. Então o objetivo é que você se fortaleça como os servos no passado e muitos servos hoje, para você não desviar do evangelho, quando eu digo do evangelho, daquilo que Deus quer na sua vida. Então, meus irmãos, esse é o principal entendimento. Quando você começa a aprender do Senhor, você começa a discernir. E Paulo discerniu bem, que ele ouviu a história e disse assim, isso não vem de homem, isso vem de Deus. E ele diz, como vem de Deus, eu aprendo, eu preciso aprender isso. E eu só posso ensinar aquilo que eu aprendo. Você vai ensinar o que para o seu filho? Conversando com uma amiga no trabalho, eu dizia, e o que você vai falar para o seu esposo? O que você falou? Aí eu falei isso. Eu falei, então, é o que você viveu. Onde há luz, as trevas jamais prevalecerão. Irmão, na hora que o meu marido oprimido entra em casa, ele abre a porta, ele vai ser cego pela luz. Porque é assim que acontece quando a pessoa está na escuridão e ela entra no lugar, ela fica cega. Ela não consegue enxergar direito, porque a luz incomoda, mas depois é boa a luz. E isso acontece quando a serva sabe o que fazer. Ele vem das trevas, ela recebe ele com mais trevas ainda, ou ela recebe ele com luz? Quando seu filho vem das trevas, você o recebe com trevas, ou você o recebe com mais luz? Não é ser bom, porque Paulo não foi bom com Pedro. Pedro teve um momento de trevas que ele repreendeu a Pedro. Porque bom é o Senhor, não somos nós, mas nós precisamos aprender a agir no Espírito. E quando eu ajo no Espírito, quando eu aprendo isso, Paulo aprendeu e aprendeu muito bem. Tanto que ele foi o maior doutrinador da igreja. Você vai ver as cartas de Paulo. Ele foi o doutrinador, praticamente conhecido como doutrinador da igreja primitiva, e que trouxe isso para os nossos dias. É esse o objetivo. De você não precisar de pastor. Se tiver um pastor que te guie, claro, isso é muito bom. Eu tive pastores que me ensinaram algumas coisas. Isso foi bom, e isso faz que você chegue mais rápido.
Mas muitas coisas eu aprendi e aprendo sozinho do Senhor, porque o Senhor não me dá liberdade de errar, porque se eu errar o caminho, eu vou demorar para chegar no objetivo. É isso que acontece. Aprender. Se você errar o caminho, você tem um objetivo, Deus tem um objetivo na sua vida que vai ser sempre bom. Você vai demorar mais para chegar. Então Deus não me permitiu errar todas as vezes que eu errei, e graças a Deus desviei pouco, porque compreendia isso, não me trouxe prejuízo. O prejuízo era pequeno. O Deus me mostrava o caminho exatamente para sair do caminho que eu estava, para não ter um prejuízo grande. Essa é a vida que Deus quer para você, minha irmã. Meu irmão, deixe de ter prejuízo. Deus é Deus para te ensinar. Ah, mas eu não sei nada. Faça como Paulo, se aprofunde no Senhor. Não faça por fazer, não vá para por ir. Tem um Senhor que está do seu lado te ensinando. Tem um amigo no trabalho que ele é judeu e muito inteligente, um jovem extremamente inteligente. Lê muito, principalmente no âmbito ali da sua religião, que ele segue uma parte, né? Porque nós conhecemos a palavra, percebemos que os judeus não seguem muito. E eu fui conversando com ele, e ele olhou assim, começava. Eu falei: você sente alguma coisa diferente? Eu comecei a fazer perguntas para ele me respondia, e eu comecei a responder para ele. E eu falei: quando eu falo isso para você, você sente algo diferente? Ele começou assim: sinto. Eu falei: te faz bem? Aí ele olhou: faz. Falei: porque todo o seu conhecimento que você tem, e você é inteligente, e você fala de coisas que eu estou não debatendo com você, mas tentando entender isso. Você fala de coisas, eu te falo de outras coisas, mas não te traz paz no coração? Ele olhou e falou assim: traz. Eu falei: porque é o que transborda em mim. Eu falo do que transborda em mim. E ele começou, e no final, ele é novo na empresa, ele falou assim: olha, eu não digo que eu sou pastor, então, que não precisa as pessoas saberem, precisam saber que eu sou servo. Ele olhou para mim e disse assim: olha, se você fosse pastor e tivesse uma denominação, eu ia te seguir. Aí eu ri para ele e falei: você não precisa me seguir, você precisa seguir Jesus. E porque não acredita em Jesus. E o horário chegou, eu falei: eu preciso ir. Aí ele falou, e ficamos até para fazer um novo bate-papo na segunda-feira, que ele queria mais. Então é isso que eu digo, irmão. Você transborda. As posições que o pastor Marcelo tomou dentro da Maranata, fisicamente não são boas. Para mim. Mas para quem ouve, porque sabe que transborda. Porque a minha alma transborda. Falo do que tenho feito em referência ao rei. Não é isso que diz a palavra? O que você fala? E ainda o servo diz assim: a minha língua é com a pena de um destro escritor. O que você fala? O que você fala para as pessoas que estão à sua volta? Você fala que saiu, que fugiu, que isso, tudo. Eu digo: isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Digo. Mas o meu posicionamento no Senhor é esse. Não é posicionamento teológico. Tem pessoas que sabem tudo de teologia, mas nada do Espírito Santo. Você precisa aprender do Espírito Santo. Minha irmã, passe a partir de agora a aprender do Espírito Santo. Você vai ver que sua vida vai se transformar, vai mudar. Vai começar a dar certo. Aqueles que estão caminhando errado, eles vão começar a vir para a luz. Demora um pouquinho, mas começam a vir para a luz.
a sua volta. Então, a sua volta pode ser seu marido, sua filha. As pessoas começam a vir, elas não compreendem aquilo que estava errado e agora começa a dar certo. Ela vê isso em você. Mas vê isso em você porque vê a luz em você. Ninguém sabia onde Moisés estava. Sabia, sim, que estava no mundo, lá no monte, mas acreditava até que já estava morto. Quando Moisés desce, ele resplandece. E as pessoas vêm assim, tomando decisões erradas, porque o povo tomava decisões erradas ali, e Moisés desce, e Moisés suplanta aquilo, porque nele raiava a luz. Então, você precisa ser diferente, você pode ser diferente, você tem a obrigação de ser diferente, você não precisa de ninguém para aprender. Paulo diz, aprendi do Senhor. Então, se estão te ensinando errado, comece a aprender do Senhor, porque o Senhor vai te guiar por caminhos maravilhosos. Amém? A paz do Senhor Jesus.